Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu te convido a tomar sua Bíblia aí nas mãos, encontrar na sua Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho de João, e nós vamos fazer a leitura desse texto que se encontra no 2º capítulo do Evangelho de João. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram de água, totalmente. Então lhes determinou: tira agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, a qual nós acabamos de ler. Pai, nós te pedimos, fala conosco, Deus. Aplica a palavra que lemos, ó Deus, ao nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a receber os ensinamentos dela. E assim, Deus, que o Senhor nos alimente nessa noite, transformando o nosso coração, abençoando, Deus, a nossa mente, para que possamos não apenas ouvir, ó Deus, mas, ó Deus, praticar a tua palavra, como filhos amados do Senhor. Fale conosco, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é famílias alicerçadas em Cristo. Famílias alicerçadas em Cristo. Eu sempre começo a mensagem trazendo uma citação, né? Eu gosto de boas frases, eu as coleciono. Mas hoje a frase não é de ninguém menos do que do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando no Sermão da Montanha, segundo o texto bíblico de Mateus capítulo 7, a tradução, a versão Nova Linguagem de hoje, Jesus disse assim, abre aspas: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com toda força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com toda força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Fecha aspas. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. A verdade, meus irmãos, é que não existe casa segura se não houver
um fundamento seguro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for colocado no fundamento da nossa casa, ela não vai permanecer de pé. Não existe casa bem edificada sem que Deus seja o edificador. Na quinta-feira, aqui nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Estávamos aqui estudando o capítulo 6, que trata sobre a armadura de Deus. O que nós aprendemos na noite de quinta-feira, um pouco do que eu estou dizendo aqui também na introdução da mensagem de hoje, é que o casamento, a família, é um projeto de Deus. E você não tenha dúvida de que o inimigo das nossas almas, ele se levantará para destruir a família, porque sabendo que a família é um projeto de Deus, ele envolverá ou envidará todos os seus esforços para destruir a família, para destruir o projeto de Deus. A pergunta que eu quero fazer no início dessa mensagem é: será que as nossas famílias estão alicerçadas em Cristo? Será que a minha vida e a sua vida está alicerçada em Cristo? Será que Cristo é o fundamento da nossa família, da nossa casa, dos nossos relacionamentos familiares? Esse texto que eu escolhi hoje é o registro feito pelo evangelista João sobre o início do ministério de Jesus. E olha que coisa interessante, Jesus vai iniciar o seu ministério aqui na terra. Ele poderia fazer esse início de ministério realizando um milagre maravilhoso na sinagoga onde os judeus se reuniam, ou no sermão da montanha que eu citei aqui, onde uma multidão estava ali assistindo ou contemplando, ouvindo aquele sermão, ou à beira-mar, quando ele estava ali com seus discípulos ensinando sobre a verdadeira vida com Deus, a pescaria verdadeira que é pescar homens para Deus. Mas não, irmãos, Jesus não fez o primeiro milagre na sinagoga, nem no sermão do monte, nem à beira-mar, nem numa concentração ali onde havia uma grande multidão em Jerusalém, numa festa em Jerusalém. Não, Jesus resolveu fazer o primeiro milagre na festa de casamento. Numa festa de casamento. Isso é significativo, para mostrar para nós, irmãos, que tudo começa com família. A história da humanidade começou com a família, a primeira família. E assim nós estamos aqui reunidos, nós agora oramos pelos pais, agradecendo a Deus pelo dom, pela graça de Deus de sermos pais, e fazermos isso com toda alegria, de ensinarmos, de sermos exemplo. Meus irmãos, a vida em família é uma referência daquele maior projeto de Deus, porque Deus, Ele instituiu a família para que através da família o nome dele fosse conhecido. As virtudes do Evangelho fossem vividas em sua plenitude. Ou não é na família que a gente passa os maiores perrengues? Ontem eu estava numa festa de casamento, eu e alguns irmãos aqui, né, Arthur? Foi bom, né, Arthur? Samuel, tinha uma turma lá, porque nossa equipe de música aqui foi convidada, né, para abrilhantar aquela festa lá, e nós estávamos lá. E é tudo tão bonito, é tudo tão romântico, é tudo tão decorado. E ali eu pude falar para aqueles jovens: olha, vai além de uma festa, vai além de uma ornamentação, vai além de os cuidados com aquele dia. O desafio de formar uma família é o desafio de colocar todos os dias em oração a nossa vida diante de Deus, porque é em família que nós passamos as maiores alegrias, mas é em família também que nós enfrentamos muitas vezes as maiores tristezas. Porque a família é projeto de Deus e a família é alvo dos ataques do Satanás.
E eu fico pensando, né? Onde nós vamos experimentar, de fato, a graça do perdão, a paciência para andar um pouco mais. Onde nessa vida, nas nossas experiências aí nesse mundo, que nós vamos experimentar uma ofensa, um tapa, né, no rosto, não literalmente, e nós vamos oferecer o outro lado. Onde nós seremos testados ao nosso limite de amor, de cuidado, de respeito, de paciência, se não na vida familiar, convivendo com aquelas pessoas que nós vamos ver todos os dias, todas as manhãs, e nós vamos finalizar o dia também com elas, e nós vamos parar para almoçar, e nós vamos ter que lidar com uma mesa, nós vamos ter que lidar com um alimento ali que a gente ama comer, ou com um alimento que é o único que a gente tem. Porque no dia do casamento a gente promete que vai ser tudo bem, que a gente vai cuidar um do outro, na fartura, na fome, na enfermidade, na saúde. Mas quando as lutas vêm, às vezes vêm também as crises, as ofensas. Talvez nesse casamento nós não temos esse desdobramento, mas talvez seria a falta do vinho uma oportunidade para aquela noiva ofender o seu noivo e dizer: puxa vida, nem pensar na quantidade do vinho você foi capaz. Olha que vergonha, nosso vinho acabou. Eu confiei que você ia olhar a quantidade certa de vinho. Você tinha o número dos convidados. Olha que vergonha, você deixou o vinho acabar. Talvez esse casamento ia começar já com a crise. Como aconteceu lá no jardim, quando Adão, diante do pecado e do erro, ao invés de assumir a responsabilidade como homem, responsável diante de Deus, ele prontamente apontou para a mulher e disse a Deus: Senhor, sim, nós erramos, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não tenho culpa, a culpa é dela. Olha a crise, irmãos. Olha como que o inimigo investiu contra a primeira família que Deus colocou naquele jardim tão maravilhoso. Nós temos muitos jovens aqui se preparando para casar, orando a Deus, né? Planejando, fazendo orçamentos, né? De casa, de festa, de etc. Lembrem disso. Lembrem das lições que nós temos nesse texto, onde Jesus operou o primeiro milagre do seu ministério dentro de uma família. Porque a família é o lugar onde vai acontecer os maiores milagres, onde nós seremos provados para sermos melhores a cada dia, onde nós seremos levados a uma consciência de que não é apenas mais um endereço, mas um novo endereço, como diz a palavra: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não é apenas um deixar a família original para estar agora em outra família, é muito mais do que isso. São atribuições espirituais, onde o nome do Senhor será perpetuado na vida dessa família, onde os filhos que nascerem dessa relação conhecerão o temor do Senhor, crescerão conhecendo quem é Deus, conhecendo um pai que ama a Deus sobre todas as coisas e que ama a mamãe, que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, vendo uma mãe que é auxiliadora, que é amorosa, que ama a Deus sobre todas as coisas e que se submete a um marido que é como Cristo para ela. Será que as nossas famílias estão alicerçadas em Cristo? A promessa antiga de Deus dada a Abraão foi: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E sabe quem ouviu essa promessa, além de Abraão? As hostes espirituais do mal. E o diabo fará tudo para que a sua família não viva essa promessa de ser uma família bendita do Senhor. Mas o que nós temos nesse texto de João 2? Nós temos a presença de Jesus. Nós temos a obediência a Jesus. E nós temos o milagre da transformação. O milagre só aconteceu porque Jesus estava ali naquela festa. O milagre só aconteceu porque houve obediência ao comando de Jesus.
Eu queria que você pensasse nisso. O alicerce de uma casa, eu tenho tido o privilégio, né, de poder ver esse sonho sendo realizado na minha vida. Muitos aqui já tiveram essa bênção, outros ainda também aguardam. Mas como a fundação de uma casa é um negócio impressionante. Você abre um buraco bem grande, terra, às vezes dá água, e você começa a colocar lá o seu dinheiro, o seu suor. Você começa a colocar lá ferragens, cimento, concreto, você começa a colocar lá o seu suor, todo dia vai sendo escondido ali. E às vezes as pessoas olham e falam assim, mas como que você gastou 10 mil já na sua casa, se eu não estou vendo nada lá? É porque o principal está sendo construído e ele não é visto. Ele não fica por sobre a terra, ele fica escondido dentro da terra. Para sustentar aquela casa, é necessário que haja boa fundamentação. É necessário que haja investimento, suor, investimento pesado, talvez uma das partes mais onerosas, né? Dependendo do nível de acabamento, talvez o acabamento também concorra com a fundação, né, presbítero Hernani? Mas a fundação é um lugar onde você gasta muito dinheiro para uma obra que não será vista, mas que vai sustentar toda a beleza da casa. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua família? Será que nós estamos alicerçados em Deus? Diz o texto que Jesus foi convidado com os seus discípulos para aquele casamento. Jesus foi lembrado. Meus irmãos, às vezes nós vivemos uma vida muito interessante, porque nós entendemos que existe um Deus no céu, que Ele requer de nós uma postura religiosa. E às vezes nós entramos por um caminho da religião e colocamos Deus no dia do aniversário dos nossos filhos, colocamos Deus no dia do nosso casamento, colocamos frases bonitas no nosso convite de casamento, tiramos fotos e fazemos uma chamada onde o nome de Deus é lembrado. No dia do batismo, lá está também a referência a Deus. Mas será, meus irmãos, que de fato, na nossa vida diária, no nosso dia a dia, Jesus tem sido o alicerce que está sustentando a nossa vida, como alguém que ouve as minhas palavras e as coloca em prática? Esse é o alicerce da família. Esse é o alicerce, é o fundamento de uma família bem-sucedida. Será que, quando nós estamos à mesa, quando nós estamos separando ali, ou somando os valores das despesas, das contas do mês, será que há mais acordo ou mais ofensas? Olha o preço dessa conta de luz, vocês não me ajudam não. Eu vou começar a desligar o relógio, vocês vão tomar banho frio nessa casa. Vocês aprender quanto que custa. E às vezes tudo na família vira briga, irmãos. Porque falta a graça do entendimento, a graça do perdão, a graça também da cooperação, de entender o que é ser família. Não é cada um por si. É um pensamento onde todos cooperam para o bem de todos. Será que a nossa casa está fundamentada na pessoa de Cristo? Será que nós podemos dizer que nós estamos preparados para as chuvas, para as tempestades, para as inundações que virão com as experiências da vida? Olhando ontem aquele jovem casal. Olha a minha xícara, irmãos. O Leonardo e a Ingrid. E eu fiquei assim pensando, né? Como que muitas vezes os jovens entram para o casamento com toda uma expectativa, com todo um sonho de que tudo será maravilhosamente perfeito, porque aquela menina encontrou o rapaz dos sonhos. Aquele rapaz encontrou a moça dos sonhos. E eles estão iniciando uma caminhada que é a melhor
que está tendo, porque eles vão passar todos os dias juntos. Eles vão compartilhar cada momento do dia. Eles vão viver um para o outro. E durante o namoro, é essa a expectativa de quem namora. Durante o noivado também. Mal sabem eles o que os aguarda, né? Depois da volta da lua de mel. Não é uma palavra negativa aos jovens que estão se preparando para casar, mas é uma realidade, sabe, Israel, sabe, Eloane? É uma realidade que todos nós vamos encarar, sabe, Bruna, William? É uma realidade que todos nós vamos nos deparar, porque o casamento é uma união de virtudes, sim, de pessoas que se amam, sim, mas de pessoas falhas, de pessoas também com suas demandas. Presbítero Rubens contou um pouco da sua história aqui, em poucas palavras. Talvez muitos de nós não sabiam que o Rubens não teve um pai, no sentido carnal, assim, um pai que cuidou dele desde cedinho e que levou ele para assistir, né, um jogo, para jogar uma bola, para soltar um papagaio, para dar um passeio. E Deus providenciou na vida dele outros que se fizeram pais melhores, né, ainda, porque foram movidos por um amor gratuito, um amor que vem de Deus. Mas imagina o que é um jovem que entra para um casamento com essa demanda, né, de não ter tido um pai. E vai encontrar, às vezes, uma esposa que tem também suas demandas. Como que nós organizamos a nossa vida em família, se não colocando Jesus, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a dar os passos corretos, a ajudar a minha esposa a ser uma serva fiel do Senhor, me ajuda a ser um marido fiel, me ajuda a cuidar das minhas palavras, para que eu não venha ferir aquela que um dia eu jurei amor, que eu não venha ofender aquela que eu prometi cuidar, que eu não use jamais a minha mão para oprimir, para fazer mal, mas para cuidar, para prover, para dar um carinho. Quantas demandas existem dentro de uma família quando ela nasce. Mas o texto mostra que é necessário que Jesus seja o alicerce. É necessário que Ele esteja presente. É necessário que Ele conduza a família, é necessário que Ele seja o ponto de referência. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. É o Senhor que vai ser o terceiro elo, né, desse cordão, o cordão de 3 dobras que não se rompem. Lembremos disso. Jesus precisa estar na nossa história como primeiro, como um lugar de prioridade, como um ponto de partida da nossa vida e das nossas demandas. Tem outra lição do texto, como eu disse, que é a lição da obediência. A família é o lugar onde devemos viver em obediência a Cristo. Não adianta, meus irmãos, a gente se encontrar aqui, receber a palavra de Deus e quando chegar em casa, cada um fazer do seu jeito. Cada um argumentar assim: eu fui criado desse jeito. Minha mãe, meu pai me ensinou assim. Então não... E eu tô bem, ó. Não fez mal para mim minha mãe ter feito assim comigo. Então eu vou fazer assim com meus filhos, sim. Aí eu te pergunto, a referência que você deve ter como pai, ou você deve ter como mãe, ou como esposa, ou como marido, é a referência dos seus pais? Olha, cuidado, porque existem pais que são referências idôneas, mas a nossa referência é Cristo. A nossa referência não é trazer os ídolos da casa de nosso pai para perpetuar uma vida fora de Deus, um comportamento que a gente acha que é correto porque o nosso pai fez assim. Mas às vezes a gente não pensa que era um ídolo do coração dele, ou era uma falta de conhecimento do alicerce que é Cristo na vida dele. Uma família bem alicerçada em Cristo será
uma família obediente ao Senhor. Olha o que diz o versículo 3 em diante. Tendo acabado o vinho, olha o problema, olha. O casamento nem havia sido ainda concretizado, mas o problema já tinha acontecido. O vinho acabou no meio da festa. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus procurou logo Jesus. Eles não têm mais vinho, ou seja, que vergonha para esse noivo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Jesus então disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela então falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali as medidas, chamadas aqui de talhas de pedras, e elas levavam 2 ou 3 metretas, quantidades de medida. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Obediência, obediência. Aqueles noivos estavam prestes a viver uma crise antes mesmo do casamento se iniciar. Mas eles foram sábios em colocar Jesus em lugar de honra naquele casamento, naquela festa. Em obedecer ao Senhor. Porque, meus irmãos, a vida em família não é feita apenas de momentos felizes. A vida em família é feita de momentos difíceis. Como eu disse, talvez as palavras que mais feriram a gente foi dita por um familiar. Às vezes um pai, sem sabedoria. Às vezes uma mãe insensata. Às vezes um irmão que falou algo que machucou o coração da gente. E nós precisamos entender isso. Que as lutas virão, e se a nossa casa estiver alicerçada na pessoa de Cristo, nós vamos vencer. E assim, nas crises, nas chuvas, nos vendavais, nas provações, não é um olhar para o outro e falar: está vendo? Olha onde nós fomos morar, no final da rua, onde a água empoça. Você não tinha nada na cabeça. Não, onde você foi comprar o lote? Ao invés daquela família se unir e falar: olha, vamos limpar essa água que está entrando aqui. Vamos salvar a família. Porque se a casa cair, todo mundo que está debaixo do teto vai sofrer. Se o barco afundar, todo mundo vai morrer. Então, na hora da crise, é hora de se unir e clamar a Deus. Eu falei ontem com o Léo e com a Ingrid, às vezes pode chegar uma noite, a Ingrid procurar o Léo e não encontrar ele lá na cama, e quando ela levantar, encontrar ele de joelho orando, falando com o Senhor, clamando ao Senhor, porque as contas chegam, as dificuldades financeiras, a enfermidade chega, e é Jesus que nos socorre. O marido precisa ter intimidade com Deus, a esposa precisa ser uma mulher de oração. Esse casal precisa obedecer ao Senhor em todas as coisas. E assim essa família estará estruturada para viver como família bendita do Senhor. Pastor, então qual é a grande lição que o senhor percebe nesse texto? Eu coloco aqui essas 3 palavras: a prioridade para Cristo, a obediência à voz de Cristo e a transformação, milagre. Porque, de fato, em um casamento, o primeiro milagre, transformando a água em vinho, mostrando que ninguém está preparado e pronto, e acabado e pleno. Todos nós estamos em construção, e Deus está operando uma obra em nós, e nós precisamos clamar a Deus para trabalhar em nós, e nos colocarmos como vasos na mão do Senhor, e falar com Ele: Senhor, pode moldar a minha vida. Eu não quero ser um vaso de desonra, eu quero ser um vaso de honra. Eu não quero ser um marido hostil, opressor, um marido problemático, um pai agressivo, abusivo. Não, o Senhor me colocou como pai dessa família, como esposo dessa mulher, para eu ser uma referência de Cristo, para eu amar, para eu cuidar, para eu me doar. Então me ajuda, porque eu não dou conta. Eu me conheço, eu sei que eu tenho coisas assim difíceis dentro de mim, eu tenho as minhas
crises também, eu tenho as minhas dificuldades no meu temperamento, na minha forma que eu fui criado. Molda-me, Senhor, contenha-me, me ajuda a ter o teu Santo Espírito para me segurar quando eu estiver a ponto de explodir, fazer o mal. Senhor, me segura para que eu seja manso e humilde de coração. Porque eu não posso ser o marido que eu quero ser, eu preciso ser conforme Cristo. Porque o casamento é uma referência ao noivo que é Cristo e à igreja que é a noiva. A grande mensagem desse texto é que nós seremos transformados cada dia um pouco. E nós precisamos clamar por essa transformação em nós. E nós precisamos ter paciência para a transformação ser vista na vida da nossa família. Não desista. Espere. Ah, mas o vinho acabou, mas o problema chegou, mas está aí a crise, olha o problema. Aguarde, faça conforme Jesus mandou, aguarde esse caminho entre a cantina, a cozinha, até a sala onde será servida, porque nesse trajeto o milagre vai acontecer. Não desista porque o vinho acabou, não desista porque o problema chegou. Confia naquele que uniu você. Confia naquele que estruturou você como família. Em nome de Jesus, viva essa transformação. Todos os dias o Senhor nos chama para vivermos com Ele, para ouvirmos a sua voz e falarmos: Deus, me ajuda. Como um pai que nos chama, né? Nos chama para perto e nos aconselha. Nos corrige por amor e nos mostra: meu filho, não é esse o caminho. Não é esse o jeito de falar. Não é essa a maneira de você ser Cristo na vida da sua família. Mulher, não é assim. Não é assim que você vai ser como a noiva do Cordeiro. Não é assim que você vai ser uma referência para as suas filhas, para seus filhos. E cada dia é mais um aprendizado. Cada dia é mais um tratamento de Deus para nós aprendermos a alicerçarmos a nossa vida e a nossa família em Cristo Jesus. Eu disse na manhã de hoje, nós estamos vivendo momentos tão difíceis como sociedade. As famílias estão vivendo uma desestrutura, meus irmãos. As famílias estão vivendo em guerras, em brigas, em desavenças, sabe, em violências. Os casais muitas vezes não têm diálogo, não têm humildade, não têm relacionamento mais, não têm alegria de estar junto, os irmãos não se respeitam, a casa virou muitas vezes, muitas famílias, um campo de guerra, sabe, um lugar onde se um filho chega, o outro já não sente bem, ele já dá um jeito de sair. Quantas famílias, às vezes chega um membro da família por uma porta, o outro sai pela outra. Meus irmãos, são efeitos do pecado e da investida do inimigo para destruir a família. Porque se a família é o projeto de Deus, não pense que a sua vai ficar fora do alvo do Satanás. Ele vai fazer de tudo para causar em você o maior repúdio. Você não ter alegria de voltar para casa depois de um dia de trabalho. Você só vê o lado ruim, você não consegue enxergar o lado bom da sua família. Isso tudo é investida do inimigo para destruir aquele projeto bonito de Deus. Aquele projeto de Deus, de que o nome dele seria perpetuado. Eu não imaginava que meu pai faleceria, morreria com 78 anos. Eu não imaginava que eu ia perder meu pai com 30 e poucos anos. Eu com 30 e poucos anos. Mas meu pai, ele viveu o evangelho, assim como o Rubens deu esse testemunho, o irmão Josué e tantos outros que foram referências aqui nessa igreja. Deixaram um legado para a igreja e para a família. Por quê? Porque eles não desistiram. Porque eles estavam alicerçados sobre a rocha. Imagina o que é um pai procurar um filho e chorando, compartilhar suas lutas, suas fraquezas. Meu pai fez isso comigo. Eu lembro claramente um dia que ele me procurou e começou a desabafar comigo.
E eu fiquei assim, gente, e agora? O que eu falo para o meu pai? Mas não precisava de eu falar nada. Meu pai estava me dando uma grande lição de que a gente não pode fingir que está tudo bem lá dentro. Que a gente tem que falar. E chorar não é feio, não. É virtude, é bênção. Porque aquilo ali vai mostrar uma sinceridade de alguém que está ferido, que está passando por uma luta. Não está fingindo que está tudo bem, está expondo aquela dor. Porque é na família também que a gente encontra a cura, que a gente encontra o apoio, que a gente encontra a ajuda. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Talvez, ao ouvir essa palavra, você comece a pensar, e é muito comum acontecer isso, nos problemas, né, da família. Os problemas, eles se impõem, né? Eles são ampliados. A gente vê as virtudes de longe, aqueles pontinhos pequenos, mas os problemas, os defeitos, eles são ampliados. Parece que tem uma lupa de aumento, né? Mas eu queria encorajar você a colocar mais uma vez o seu lar na presença do Senhor. A crer que a sua família é família bendita do Senhor, que há uma promessa de Deus, uma promessa antiga de Deus, que está sobre a sua casa, sobre a sua família. E ainda que tenha lá lutas, problemas, inimizades, diferenças, crises ainda estabelecidas, a sua família é uma família bendita do Senhor. E ainda que o inimigo está atirando contra ela, lançando os seus dardos inflamados, o Senhor é a proteção da sua família. O Senhor é a fortaleza da sua vida. E se a sua vida está alicerçada em Cristo, seja você o intercessor da sua família. Levante a sua voz em oração, clame: Senhor, salva minha casa. Senhor, cura, Deus, os relacionamentos na minha família. Ajuda, Senhor, a minha família a se reencontrar. Ó Deus, ajuda-nos a nos perdoar. Ajuda a gente a caminhar como família bendita do Senhor, fazendo com que o Senhor seja o primeiro, aquele que tem a honra, o lugar de honra dentro da nossa casa, em nossos corações. Ajuda a gente a viver como família bendita do Senhor.